Estamos no capítulo 11. A potência mais refinada de Bhagavan é Radharani, de modo que, no sentido mais elevado, tanto o Guru quanto o serviço estão representados em Srimati Radharani. A seguir, Krishna diz: aqueles que sabem disso me adorarão. Aqueles que entendem este conceito de Radharani, que serve a Krishna da forma mais elevada, o servirão subordinados a ela. Isso é Radha Dasya, o serviço divino a Shri Radha. O adorador virá adorar Krishna com esta compreensão. Em minha interpretação, aceitei que este é o intuito de Krishna ao dizer: sabedores disso, eles me adoram. Ele denota que aqueles que sabem que minha adoração provém de mim e que minha potência mais refinada me adora melhor, me adorarão sob a direção dessa minha potência mais refinada. Nesse momento, encontramos a importância de Radha Dasya, o serviço a Shri Radha, que é a meta superior dos seguidores de Rupa Goswami, Arupanuga Gaudiya Sampradaya. Aqui, Krishna está dizendo: sabendo que a minha potência mais refinada me adora melhor, a pessoa me adorará sob a direção de minha adoradora de primeira classe, Srimati Radharani iria ler agora. Então, não tem como adorar Krishna sem Srimati Radharani. Na verdade, nós não conseguimos fazer nenhum serviço a Krishna, porque o serviço a Krishna é feito por Srimati Radharani, Mahabhava. Ela é a potência máxima, ela que faz todo o serviço a Krishna, o serviço perfeito. E, em última instância, Srimati Radharani é o Guru genuíno. Por isso temos que servir o Guru, dar nossa energia para o Guru. O Guru está nos usando para servir Krishna, para servir Mahaprabhu, como uma ferramenta. Não somos nós que fazemos. É fácil entender isso. Quando a pessoa quer apertar um parafuso de fenda, quem está apertando? É a pessoa ou é a chave? A chave sozinha não consegue apertar nada, parafuso, nem um alicate apertar uma porca. O alicate somente está lá. Se não tiver a pessoa para fazer, ele somente é uma ferramenta, um instrumento. Da mesma forma nós, a analogia que é feita é que nós somos o alicate, nós somos a chave de fenda. O Guru é quem vai utilizar essa ferramenta. E, em última instância, o Guru é Srimati Radharani. Então, quando damos nossa energia para o Guru, quando estamos fazendo serviço, estamos dando energia para o Guru servir. Não somos nós que servimos. É o Guru. É a potência do Guru. Por isso que temos que ter um Guru. Como que uma ferramenta por si só vai pegar e vai apertar um parafuso? Como que uma chave de fenda por si só vai apertar o parafuso? Não tem como. Tem que ter alguém. E esse alguém é o Guru. Nós não conseguimos servir Krishna se não tiver o Guru. E o Guru é Srimati Radharani. Mais uma vez, Srila Siddhar Maharaj está falando isso. E nós somos Radha Dasya, nós somos servidores de Srimati Radharani. Essa concepção de Rupa Goswami, nós somos a Arupanuga Sampradaya. Raghunatha Das Goswami, que é o Goswami de Vrindavana, responsável pelo Prayojana, a meta última da vida, que é Prema, Krishna Prema, amor puro por Deus. Ele, Raghunatha Das Goswami, escreveu em um dos seus slokas que ele escreveu: eu só quero Krishna quando ele estiver com Srimati Radharani. Nós, da Arupanuga Sampradaya,
só queremos Krishna com Shrimati Radharani. E aonde que isso acontece? Em Goloka Vrindavana. Quando Krishna está pastoreando vacas, quando ele está tocando a flauta, lugar mais elevado do mundo transcendental. É esse Krishna que nós adoramos, por causa de Shrimati Radharani. Não adoramos Krishna de Dwaraka, onde ele é rei, não adoramos Krishna na batalha de Kurukshetra, não adoramos Krishna em lugar nenhum, não adoramos avatares de Krishna, nós adoramos Krishna. Quando ele está com Shrimati Radharani, em Goloka Vrindavana, ele é um pastorzinho de vacas e ele brinca o dia inteiro com Shrimati Radharani, as gopis, seus amiguinhos, e lá existem os 5 tipos de relacionamentos, 5 tipos de raças. Somente lá existe isso. Então é isso que Srila Siddhar Maharaj está tentando nos explicar aqui. Irada. Com este ideal, a pessoa me adorará sempre sob a orientação de minha Shakti mais refinada, Shrimati Radharani, ou sua representação, Shri Gurudeva. Desta maneira, sempre me adorarão sob sua direção e nunca como um adorador direto. A seguir, Krishna diz: aqueles dotados de um refinado intelecto teísta. No Bhagavata, é dito que aqueles que são dotados desse refinado intelecto teísta serão capazes de apreciar isso. A inteligência teísta refinada resulta da boa fortuna que vem de cima, Sukriti, não é obtida por si só. Essa direção interna intelectual refinada só pode vir do plano nirguna ou transcendental. Buda aqui significa aquele que tem uma conexão direta com o plano nirguna ou transcendental. Sua inteligência não provém desta região mayavika. Pelo contrário, brota da dimensão espiritual. Somente alguém assim pode apreciar este ponto sutil. Isso é expresso no Bhagavata. Somente as pessoas dotadas de um refinado intelecto teísta adorarão Sri Chaitanya Mahaprabhu por meio do Sankirtana. Desse modo, este verso do Bhagavad Gita significa: aquele cuja devoção é o produto da onda nirguna, cuja fé não é produto deste mundo de equívoco, deverá me adorar por meio de Radha Dasya. Então veja só, o teísmo refinado, que é o que Mahaprabhu vem nos dar, somente quem tem Sukriti, somente quem tem esse mérito espiritual pode adorar Mahaprabhu e Harinama Sankirtana, o canto congregacional dos santos nomes. Não é qualquer alma, somente quem tem o Sukriti, quem tem o teísmo refinado, a adoração a Deus, aquele que acredita em Deus, aquele que tem adoração a Deus, mas de uma forma refinada, senão não consegue. E isso descende do plano nirguna. Como foi falado em outro livro de Srila Siddhar Maharaj, o Mahamantra Hare Krishna, ele descende do plano nirguna, mas não de qualquer plano nirguna. Ele descende do plano Goloka Vrindavana. O Mahamantra Hare Krishna, ele vem do plano Goloka Vrindavana, exclusivamente Krishna. Não tem nenhuma mistura com o Senhor Narayana, não tem nenhuma mistura com o Senhor Ramachandra, não tem nenhuma mistura com nenhum outro avatar de Krishna. Somente Krishna. Krishna de Goloka Vrindavana. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Então, Mahamantra Hare Krishna, ele descende. Mahaprabhu veio nos dar, na forma de um devoto, ele veio nos ensinar, na forma de um devoto, como devemos praticar da forma correta, pregando de porta em porta, distribuindo o Mahamantra Hare Krishna, distribuindo a consciência de Krishna de porta em porta. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele falou: vocês vão distribuir de porta em porta. Mahaprabhu falou: de vilarejo em vilarejo. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj falam: você tem que distribuir de coração a coração.
É um processo de distribuição de alma para alma. Daqui a pouco vamos ler uma parte da autobiografia de Srila Siddhar Maharaj, que eu postei esses dias atrás, tem acho que 2 dias mais ou menos, ou foi ontem ou fazem 2 dias, não tenho certeza. Eu postei uma parte da autobiografia de Srila Siddhar Maharaj. E lá ele diz que temos que divulgar a verdade, temos que falar a coisa correta, temos que dar a consciência de Krishna. Nada mais do que isso, não importa ter a quantidade, temos que ter a qualidade. Então, a qualidade é Mahaprabhu. Mahaprabhu veio dar o santo nome, Mahamantra Hare Krishna, no canto congregacional dos santos nomes, mas são poucas as almas que têm esse mérito, esse teísmo refinado, como foi dito. Numa população mundial de 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões, mais ou menos, de seres humanos, quais são os seguidores de Mahaprabhu? É uma porcentagem ínfima, praticamente não existe. Se comparado com a população mundial, 8 bilhões, quantos devotos de Mahaprabhu tem no mundo? Não estou falando devotos, porque devoto é aquele que é o devoto que segue regras e regulamentos, é um devoto puro. Estou falando de iniciados. Quantos iniciados tem na consciência de Krishna? Segundo a concepção de Mahaprabhu. Em 8 bilhões, não sei, mas deve ter muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Se tiver 100 mil pessoas, eu acho que é muito. 100 mil pessoas a consciência de Krishna no mundo. E o que representa isso em relação a 8 bilhões? Então é somente quem tem um teísmo refinado, aquele que já vem de vidas anteriores com Sukriti, para conseguir cantar o santo nome, para conseguir essa consciência de Krishna. Claro que estamos no início, estamos como bebês, engatinhando, mas estamos e não podemos parar. Se pararmos, nunca vamos evoluir. Estamos no início, sim, mas não é para desanimar. Srila Acharya Maharaj, lemos a aula essa semana dele, creio que foi essa semana, e ele falou, ele e Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj falaram, os obstáculos virão, mas não desista, nunca desista. Mas temos que praticar da forma correta. Se não praticarmos da forma correta, iremos enxugar gelo. Se fazemos a prática devocional, como disse lá Acharya Maharaj, e fazemos a prática que também não é devocional, se aceitamos o favorável e também aceitamos o desfavorável, estaremos enxugando gelo, estaremos patinando, andando com o barco, mas em círculos, sem sair do lugar. Então temos que seguir a consciência de Krishna da forma correta, servir Shrimati Radharani através da forma correta, e a forma correta de dar energia, servir Shrimati Radharani, é servir o Guru genuíno, fazer o que o Guru genuíno ele pede, não o que nós achamos, não o que é da nossa mente. Se o Guru fala isso, alguma coisa para você, você tem que fazer. Não é ficar pensando, mas o Guru falou isso, mas eu acho aquilo. Não, nós não temos que achar, temos que seguir. Srila Rupa Goswami fala, as regras e regulamentos são para ser seguidas, não para serem questionadas. Isso é Rupa Goswami falando. O Guru de Vrindavana é responsável pela prática devocional. Então, temos que levar a sério e seguir o que um devoto puro fala. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Aqui, Bhava Samavita significa Raga Samavita, isto é, adoram Krishna com Anuraga, amor. Sua afinidade por Krishna, sua devoção a ele,
Não é governada por regras, não brota do seguir estrito das regras das Escrituras, mas de bhava, a inspiração interna. Esta adoração é chamada de raga marga, o caminho da atração espontânea. As regras escriturais envolvem o cálculo das perdas e ganhos. Todavia, a adoração que é bhava samavita não se obtém considerando-se perdas ou ganhos. Aqui, Srila Siddhartha Maharaj está falando em regras escriturais. Essas regras que ele está falando, Vidhi Marga, são as regras dos Vedas. Nós temos que seguir, sim, as regras, não dos Vedas, mas as regras que o Guru genuíno nos impõe. Então, temos que seguir as regras e regulamentos que Srila Acharya Maharaj nos impõe, que Srila Govinda Maharaj nos impõe, que Srila Siddhartha Maharaj nos impõe, e assim todo o Guru Varga, Srila Bhaktisiddhanta. Não são as regras dos Vedas. Nós nunca conseguiríamos seguir as regras que estão nos Vedas. O Ekadashi era 3 dias de Ekadashi. Só para ter uma ideia, o Chaturmasya, que são os 4 meses de monções na Índia, tem muitas e muitas e muitas regras. Não conseguiríamos seguir aquilo. Então, temos que seguir o que o Guru nos orienta, o que Rupa Goswami nos orienta, o que Srila Acharya Maharaj nos orienta, que é menos ainda de regras do que Rupa Goswami falou, porque nesse decorrer, Srila Bhaktisiddhanta quebrou algumas regras, mas ele era um devoto puro. Um devoto puro pode modificar. O devoto puro é o Guru, é o Shastra vivo, é a escritura viva. Um Guru genuíno, um devoto puro de Deus, ele pode sim mudar algumas coisas, mas tem que ser um devoto puro de Deus, como Srila Bhaktisiddhanta, como Srila Siddhartha Maharaj, como o Guru Varga da nossa missão. Não qualquer um que se intitula Guru ou alguém que acha que pode mudar regras e regulamentos, fazer do Gaudiya Vaishnavismo o que ele quer. Não, não é isso que Srila Siddhartha Maharaj está falando aqui quando ele fala em seguir regras. Claro que o caminho de Mahaprabhu, o caminho de Mahabhava, de Srimati Radharani, é Raga Marga, o serviço espontâneo. Mas Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta falaram: não tem como chegar em Raga Marga, no serviço espontâneo, se você não seguir a regra que o Guru lhe impõe. Não tem. Se você quiser fazer o que você quer, você não chegará em Raga Marga, o serviço espontâneo. Temos que seguir, sim, no momento que estamos agora, seguir o que o Guru nos orientou. Não quebrar princípios é regra? Sim, é regra. Temos que seguir. Porque quem está em Raga Marga não precisa seguir regras. Ele já faz a regra normal, espontânea. Quem está em Raga Marga não vai colaborar com a matança de animais. Quem está em Raga Marga, o serviço espontâneo, não vai fazer sexo ilícito. Ele não vai fazer jogos de azar. Ele não vai se intoxicar. Ele não vai acumular dinheiro desnecessariamente. Ele não precisa de regra e regulamento seguir. Por quê? Porque é natural para ele. Ele não vai precisar ficar pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É espontâneo. É como escovar o dente. Hoje todo mundo levanta e escova o dente. Não é uma regra, virou um hábito. Como comer todo dia, como tomar banho todo dia, como usar uma roupa. Ninguém anda pelado na rua, pelo menos em São Paulo. Tem alguns lugares que existe esqueci o nome agora, naturalismo, sei lá, como é que eles chamam quem anda sem roupa. Mas na cidade de São Paulo, enfim, na maioria dos locais, não é que você tem que andar, você já é hábito, é espontâneo aquilo. Você levanta de manhã, você troca o pijama pela roupa. Isso é Raga Marga, o serviço espontâneo. Você não faz por obrigação. Você não faz querendo algo em troca, como foi falado agora por Srila Siddhartha Maharaj. Eu vou servir hoje a deidade porque vou ganhar mérito, vou ganhar sukriti. Não, não é pensado assim.
vou oferecer a comida, vou fazer o arati para ganhar sukriti. É um hábito da sua vida, faz parte da sua vida. Isso é Raga Marga, um serviço espontâneo. Não estamos ainda em Raga Marga, claro que não. Estamos longe do serviço espontâneo. Nós servimos quem está em Raga Marga. Os gurus genuínos estão em Raga Marga, nós não. Somente através do amor e da atração por Krishna. É Gyanya Shunya Bhakti. Bhakti livre de cálculo, livre de lucros e perdas. O próximo dos 4 versos essenciais que contém a inteira mensagem do Bhagavad Gita é o seguinte: os corações e as mentes de meus devotos estão sempre plenos de mim, e eles estão continuamente experimentando prazer e êxtase, falando sobre mim. Aqui Krishna diz: eu estou em seus corações, em seu pensamento. Sua vida inteira, toda a sua energia é gasta para mim, é utilizada para mim. Seu prana shakti, sua energia vital, é também plenamente devotada à minha causa. Internamente estão sempre pensando sobre mim e devotando toda a sua energia a mim. E externamente falam sobre mim para intensificar sua compreensão mútua. Eles adoram falar entre si sobre mim. Não falam de mais nada. Tanto em sua vida privada como em sua vida pública, amam falar sobre mim e nada mais. Eu sou o único assunto em suas conversas. O que quer que façam, onde quer que estejam, em toda parte, eu sou o sujeito de suas conversas. E a seguir, Krishna diz: nisto, eles encontram grande satisfação. O significado interno é o seguinte: descrevem-se 2 níveis de devotos. Até Vatsalya Rasa, ou rumor paternal da devoção, os devotos de Krishna sentem grande satisfação. E acima disto, encontram-se o tipo superior de prazer, experimentado em Madhura Rasa. Da mesma forma que marido e mulher desfrutam de um tipo peculiar de conexão, os devotos de Krishna sentem êxtase em conexão com ele apenas por falar dele. Aqui, os acharyas concordam que a palavra Ramanti indica uma relação conjugal e que os devotos nessa relação conjugal podem experimentar a conexão mais profunda de marido e mulher em relação a Krishna. Na companhia de Krishna, sentem o êxtase da relação conjugal, Ramanti Cha. Sentem também esse êxtase da relação quando estão apenas pensando em Krishna. Este significado da palavra Ramanti foi apresentado em vários lugares por Visvanatha, Baladeva, Bhaktivinoda Thakura e foi até mesmo admitido por Shankaracharya, que concordou que a palavra Ramanti indica a relação conjugal. A seguir vem o próximo verso resumo do Bhagavad Gita. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando, o devoto, na verdade, o devoto, né? Não nós somos aspirantes a devotos. O devoto mesmo, ele só fala em Krishna, ele só pensa em Krishna. Ele tem êxtase falando de Krishna. Ramanti, como foi falado, ele tem êxtase em falar de Krishna, como no relacionamento conjugal, marido e mulher. Rama quer dizer desfrute, êxtase. Êxtase dos sentidos, não desfrute, mas êxtase dos sentidos. Rama, Ramanti. Então, aquele que fala de Krishna nesse estágio, o devoto, ele só pensa em Krishna, ele só fala em Krishna, ele tem o êxtase falando de Krishna como um casal. O relacionamento conjugal. Aquele êxtase que todo mundo tem com o marido ou com a mulher é o que o devoto tem quando ele fala de Krishna. E como foi falado aqui, existem 2 tipos de devotos. Aquele que está até o relacionamento de paternidade, então é a neutralidade, a servidão, a amizade e paternidade, Vatsalya Rasa. Esse é um tipo. E tem algo muito superior,
que é Madhura Rasa. É outro tipo de devoto, é outro tipo de relacionamento. É um relacionamento de êxtase profundo. Agora, Srila Sridhar Maharaj vai falar sobre o outro verso do Srimad Bhagavad Gita. Aqueles que constantemente me adoram com devoção, eu concedo a inteligência com a qual podem vir a mim. Este é o significado comum deste verso, mas há um significado mais profundo. Aqui, Krishna diz: aquelas pessoas que estão continuamente ocupadas comigo, sem interrupção, que estão sempre em mim, que estão conectadas comigo, que me servem com suas orações plenas de grande amor e respeito, eu as inspiro dando-lhes a inteligência com a qual virão a mim. Elas virão a mim numa conexão íntima. Mas eu vejo que isto é redundante. Krishna já disse: sua devoção é contínua. Estão sempre conectados a mim. Se já estão conectados a Krishna, então precisamos perguntar: por que ele diria novamente, eles virão a mim? Krishna já disse que esses devotos falam apenas dele, pensam somente nele, sentem prazer somente com ele e estão sempre ocupados em seu serviço. Ele diz: estão sempre conectados comigo sem interrupção e me servem com amor sincero. Já estão servindo com amor sincero. E então Krishna diz: eu lhes darei a inspiração pela qual poderão vir a mim. Isto é redundante. Já foi dito que eles estão conectados a Krishna. Como é que novamente eles virão a mim? Como é que se pode harmonizar essa afirmativa de Krishna? Eles virão a mim. Então eu encontrei um significado mais profundo para as palavras. Eles vêm a mim significa que eles consideram Krishna como um papati, como um amante. Na sociedade existe o esposo legal, ou pati, e existe o amante, ou upapati. As gopis não consideram Krishna como seu esposo legalmente casado, mas como um mestre, como o senhor de seus corações. Aqui Krishna diz: eu inspiro aqueles que constantemente se ocupam em serviço devocional a virem a mim. Que tipo de devoto Krishna inspira aqui? Aqueles que são Ramanti, o grupo mais elevado de devotos, aqueles que se relacionam a ele conjugalmente, em plena rasa, mukhya rasa. Aqui Srila Sridhar Maharaj está falando então em assuntos muito elevados de relacionamento conjugal com Krishna. Ele comentou, então, ele falou, está no livro, mas não é para nós nos aprofundarmos nisso. Ele comentou que aquele que pensa o dia inteiro nele, aquele que serve ele o dia inteiro, Krishna fala: eu te darei inteligência para vir a mim. Mas como o Srila Sridhar Maharaj falou, mas aquele que pensa o dia inteiro, serve ele o dia inteiro, ele já está nele. Vir a mim, quando ele fala vir a mim, é ter esse Ramanti, esse relacionamento conjugal. É o relacionamento de mestre, como foi dito. As gopis têm esse relacionamento com Krishna. O relacionamento não normal de marido e mulher, mas um relacionamento superior a isso. É um amor superior a isso. É aquele que você pensa o dia inteiro nele, aquele que você quer servir o dia inteiro. É superior a qualquer outra coisa. Então, no mundo transcendental, como eu falei em outras aulas, as palavras que aqui no mundo material não são boas, no mundo transcendental são as mais elevadas. Amor de amante. Aqui isso daí é muito, muito, muito mal visto. Outra palavra mal vista é escravidão. E a melhor coisa que podemos ser é escravos de Krishna, de Deus. O melhor relacionamento com Deus é de amante. Mas, como eu falei, aqui no mundo material, isso são palavras que não é para qualquer um. A pessoa não compreende. Por isso que foi falado aqui, nesse texto que foi lido hoje, foi falado sobre
aquele que segue Mahaprabhu, aquele que canta o seu santo nome, Harinama Sankirtan, congregacionalmente, aquele que tem um teísmo refinado, senão ele não vai conseguir compreender, ele não vai escutar, ele não vai entrar nessa escola. Tem que ter um teísmo refinado, e o teísmo refinado só vem para quem tem o Sukriti, isso descende. Quem tem um mérito espiritual vai conseguir entrar nessa consciência. Se não, não vai compreender. São raras as almas que vão ter um teísmo refinado. Como eu falei anteriormente, qual a porcentagem na população mundial que segue o Gaudiya Vaishnavismo? É ínfima, quase nada. Por quê? Porque foi falado agora, tem que ter um teísmo refinado. Eu vou procurar aqui o texto que eu coloquei no grupo do Templo de São Paulo, que eu postei, que é uma parte da autobiografia de Srila Siddhar Maharaj. Encontrei, foi ontem que eu postei isso. Postei a foto de Srila Siddhar Maharaj e embaixo uma parte da autobiografia dele, ele contando a história de como ele conseguiu dinheiro para construir um templo. Então, Srila Siddhar Maharaj fala, ele próprio na autobiografia, ele fala assim para um devoto: minha pregação não era a do falso coletador. Por que ele está falando isso? Porque na época, o serviço devocional dele na época, além de vários, de administrar o templo, isso e aquilo, ele coletava dinheiro, ele fazia coleta. Ele saía para coletar, para construir templos, para fazer isso, fazer aquilo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, seu guru, construiu 64 templos. Viveu 64 anos nesse mundo material, construiu 64 templos. E Srila Siddhar Maharaj era um dos que ia coletar. Então ele fala aqui, minha pregação não era a do falso coletador. Ele não falava mentira, ele falava a verdade. Aí ele fala assim, mas a negociação direta. Então ele falava diretamente, ele não ficava enrolando, não ficava com rodeios. Alguns falam que as aulas são pesadas às vezes, mas Srila Siddhar Maharaj não fazia rodeios, ele ia direto no ponto. Aí ele continua lidando com a simples verdade. Ele falava a verdade, ele não falava a meia-verdade, ele mesmo falou, a meia-verdade é pior do que a mentira. Em outro texto, em outra aula, ele falou isso. E aí ele continua, sem bajular ou de maneira indireta, lisonjeando ou com palavras doces, de modo a roubar o homem. Então, ele não ficava falando palavras doces, bajulando ninguém. Ele falava a verdade simples, a verdade direta. É isso que ele está falando. Essa era a forma dele coletar. Não tinha aquilo de ficar enrolando, rodeando, falando meia-verdades, escondendo a verdade. Porque se você só nega a informação, é pior do que você mentir. A meia-verdade é pior do que a mentira. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Então, essa era a forma dele pregar. Ele mesmo escreveu essa a autobiografia, foi ele que escreveu. Deixe-me ver aqui. E ele continua. Conversa direta, representação de negociação direta. Meu guia era, porque eu vim aqui? Que fascínio me trouxe aqui?
tentava meu melhor para representar esse fascínio para eles. Então, o que levou Srila Siddhar Maharaj para aquele local? O que levou ele para entrar na Gaudiya Mati? O fascínio que ele tinha, o fascínio por Mahaprabhu, o fascínio pela verdade. Então, essa era a pregação dele. Não tinha nada além disso. Ele só falava o que fascinava ele. E o que fascinava ele era a verdade, sem esconder as coisas. E ele sempre tentava o melhor, olha só o que ele diz, para representar esse fascínio para eles. Quando ele fala eles, é as pessoas que ele estava pregando. E aí ele continua, essa é a causa da pregação. Você deve apreciar essa causa. Eu tenho uma apreciação nesta linha. Eu não acho que fiz errado. A cada momento, acredito que sou justificado a aceitar esse princípio e marchar em frente nesta linha. Então, temos que seguir a linha de Mahaprabhu. A linha de Mahaprabhu é a linha de Srila Arupa Goswami. Nós somos Arupa Nuga Sampradaya. Então, é isso que Srila Acharya Maharaj sempre fez. Desculpa, Srila Siddhar Maharaj sempre fez. Claro que Srila Acharya Maharaj também. Mas aqui estamos falando de Srila Siddhar Maharaj. Essa é a pregação dele, essa é a linha dele, sem enrolar. E aí ele continua. Colecionei fundos do Raja. Raja quer dizer rei. Do Raja de Jaipur, Odisha, para o templo de Madras. Então ele precisava coletar para construir esse templo de Madras. E ele conseguiu isso. Há também uma história relacionada a isso. Então agora ele vai contar como ele conseguiu o dinheiro para construir o templo. Ele fala assim, o senhor Pula Reddy foi nomeado Devan, oficial do governo de Jaipur, por ser uma área adivasi do povo indígena. Um tipo especial de regra foi introduzido lá pelos britânicos. O Devan é mais poderoso do que o rei. Nós viemos de Madras com uma recomendação do juiz oficial Sri Rameshan, para conhecer o Raja, o rei de Jaipur. Então, o Raja prometeu pagar o custo do templo de Madras, mas ficou nos pedindo aproxime-se do Devan, e ele, e não eu, dará o dinheiro. Então ele pulou fora, na verdade, né? Ele ia dar o dinheiro, mas ele depois falou para procurar o outro. Então, e aí Srila Siddhar Maharaj continua. Então, vá e consulte o mais elevado. Eu só estou dando o meu sinal de aprovação, mas o dinheiro será pago por ele. Então, conheça ele. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, eu tinha ouvido dizer que ele era
um homem meio ateísta. Então, eu hesitei em me aproximar dele. Eu disse, eu disse, não, você é o rei, você é o mestre, então é melhor que você dê o dinheiro. E assim por diante. Mas ele insistiu uma e outra vez. Não, você terá que conhecer o Devan. Mas quando conheci o Devan, foi exatamente o contrário. O Devan disse, eu sou o último homem a te pagar esse valor, 10.000, para construir o templo em Madras. Se você fosse construí-lo aqui, então eu poderia ter alguma consideração às pessoas aqui, teriam algum benefício no templo. Isso daqui está falando de uma aula de Silacharya Maharaj, que ele fala que é o provincianismo. Então, esse Devan aqui, ele era provinciano. Ele queria que fizesse o templo lá, se fizesse próximo dele para beneficiar os indígenas, aí ele daria o dinheiro, ele construiria. Mas como não era para lá, então ele tinha essa visão, não é para cá, eu não vou dar o dinheiro. Isso é provincianismo. Lemos essa aula de Silacharya Maharaj, creio que foi o mês passado. E aí ele continua, mas essas pobres pessoas, mal alimentadas e mal vestidas, se tivermos algum dinheiro sobrando, devo dar uma ajuda a eles. Os fundos devem ser usados para essa causa, não por esse luxo de construir um templo. E isso também está na cidade de Madras. Então, ele tinha uma visão, esse Devan aqui, que era luxuoso construir um templo. Ele queria dar uma boa alimentação, ele queria dar roupas para essas pessoas que eram muito pobres. Ele não tinha compreensão correta. E agora, Siddhar Maharaj vai falar como que ele pregou para ele. Mas antes ainda o Devan vai falar. Vá lá e colete fundos para construir seu templo. Mandou ele voltar para o rei. Então, eu pensei que este era um caso sem esperança. Então, um remédio drástico deveria ser aplicado. Então, eu vim com esse shloka do Srimad Bhagavatam. Siddhar Maharaj percebeu que ele não podia falar nada leve, ele tinha que falar algo pesado. É isso que Silacharya Maharaj fazia. Ele falava pesado sim, a aula dele era pesada. Para quê? Para acordar, para nos acordar. Da mesma forma que Siddhar Maharaj tinha que abrir o olho desse Devan, desse líder deles, que não é assim. É mais importante fazer um templo, mesmo que não seja no seu local, mas está servindo Krishna. Mesmo que você não esteja construindo o templo perto da sua casa, que vai beneficiar você está ajudando para a consciência de Krishna. E não era essa concepção que esse líder, o Devan, tinha. Então ele tinha que entrar com shloka, ele tinha que entrar com uma pregação forte. É isso que Silacharya Maharaj fazia. O tempo todo Silacharya Maharaj estava nos chacoalhando mesmo a gente. Por quê? Porque não fazemos corretamente. Se tiver alguém que passa a mão na nossa cabeça,
vamos continuar até o final da vida, até o último dia de vida, achando que podemos cantar o Mahamantra quando queremos. Um dia canta, outro dia não canta. Podemos fazer Ekadashi uma vez, outra vez não. Podemos vir no templo quando queremos, quando não estamos com nenhuma outra atividade para fazer. Então, sim, Silachara Maharaj também chacoalhava, ele também dava orientação forte, porque senão não vamos acordar. Se a orientação não for forte, se não for falado de uma forma que nós podemos abrir o olho, vamos ficar na escuridão o tempo todo, achando que fazemos muito. Nossa, eu já faço muito, eu sou tão novo, os outros da minha idade estão todos desfrutando, eu não, pelo menos eu faço alguma coisa. Eu canto pelo menos uma vez ou outra Mahamantra, de vez em quando eu faço algum serviço. Não é essa a compreensão. Deixa os outros para lá. Os outros que estão desfrutando na sua idade, ou não importa a idade, se é novo ou se é velho, o que for, está todo mundo desfrutando. Eles não têm o teísmo refinado, porque justamente a religião que eles seguem, as religiões falam que você pode beber álcool, você pode fazer sexo à vontade, não precisa ser no casamento. Eles falam que você pode comer carne, eles falam tudo. Por quê? Porque não é o teísmo refinado. Srila Siddhartha Maharaj falou isso, lemos isso hoje no livro dele. Nós estamos no teísmo refinado, então temos que seguir sim. Não é nos acomodarmos com o que temos hoje, com o que fazemos. Fazemos muito pouco. Temos que olhar sempre para cima, não olhar para baixo. Temos que nos nivelar não com quem está embaixo, mas tentar nos nivelar com quem está lá em cima, com aquele que serve mais. Nunca nivelar por baixo. Temos sempre que querer servir mais. E é isso que Srila Siddhartha Maharaj fez, e ele vai convencer esse homem, esse líder, o Devan, a fazer isso com o sloka que ele falou do Śrīmad Bhagavatam. Eu não vou falar o sloka em sânscrito, mas eu vou ler a tradução dele. E o sloka fala assim: você quer ajudar os Adivasis, que são os aborígenes, né, os indígenas, eu também quero ajudá-los, mas sua ajuda é de uma maneira particular e minha ajuda é de outra maneira. Foi dito nas Escrituras que desejar algo neste mundo é uma doença do coração. É mencionado no Bhagavatam por Shukadeva Goswami. Agora vem o que Shukadeva Goswami falou. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero milhares, eu quero milhões. Isso é doença do coração e não é real. Quando eu era um porco, devorei um monte de fezes, mas a fome não é apaziguada. Quando eu era um elefante, comi uma floresta inteira, mas a fome não passou. Portanto, a fome nunca pode acabar assim. Há tantos que juntaram milhões e ainda assim dizem: não, isso é muito pouco. Quero mais, mais. Então, isto é doença do coração. E no Bhagavatam, Shukadeva Goswami deu o remédio para isso. Então aqui está sendo dito, Shukadeva Goswami, é um sloka do Bhagavatam, que Srila Siddhartha Maharaj recitou. Shukadeva Goswami falou:
Sempre queremos mais, mais. Quem tem milhões quer bilhões, sempre queremos mais. E aí ele diz, um porco comeu um monte de fezes, o elefante comeu a floresta inteira, mas a fome continua. Nunca vamos ficar contentes com o que temos materialmente. Sempre vamos querer mais. Aquele que tem uma mulher bonita, daqui a pouco ele quer outra mais bonita. Se passa alguém mais bonita na frente dele, ele vai desejar a outra. E a mulher acontece a mesma coisa com o homem. Não é só o homem com a mulher. E tudo na vida. Você tem um celular novo, você vai olhar do outro se é mais novo o modelo, se é mais bonito, se é isso, se é aquilo, você vai querer o do outro. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Isso é o mundo material. Por isso ele citou esse sloka do Bhagavatam para o Devan, para o líder. O líder achava que ele tinha que colocar o dinheiro para dar mais roupa, mais comida para os habitantes da região que ele tomava conta. E ele achou que construir um templo era luxo. Mas Srila Siddhartha Maharaj falou, eu quero ajudar de outra forma. Não é com algo material. Por isso ele veio com esse sloka. E aí agora ele vai dar o remédio, porque a alma está doente, como ele diz. A alma ele está doente, agora ele vai dar o remédio. Deixe-me ver onde está aqui. Então agora o remédio é o seguinte, né? Continua a leitura aqui. O homem ficou impressionado, lágrimas caíram de seus olhos. Swamiji, eu acredito em Deus, diz o homem. Seus olhos testemunham isso. Eu pagarei seu dinheiro, mas não agora. Vá para Madras e eu pagarei. Ele enviou o dinheiro e o templo de Madras foi construído. Essa aqui é uma parte da autobiografia de Srila Siddhartha Maharaj, ele contando como ele conseguiu o dinheiro para construir o templo. A visão desse homem, desse líder da região lá dos indígenas, dos aborígenes, a visão dele era que ele tinha que dar algo material para quem era do lado, quem estava lá. E não só isso, ele queria dar, ele até pensou em dar para fazer um templo, mas somente se fosse para aquela região, para aquelas pessoas que viviam lá. É a visão equivocada. É o provincianismo. Mas quando Srila Siddhartha Maharaj citou esse sloka do Bhagavatam, ele correu lágrima dos olhos dele e ele enxergou a verdade. Uma pregação forte de Srila Siddhartha Maharaj. Da mesma forma tem que ser conosco. Se alguém chegar para você e falar assim, tudo bem, o que você está fazendo está bom, não precisa fazer mais, tá bom, na próxima vida você vai já nascer um pouco assim, com mais sukriti, nessa vida tá bom. Não é assim. Srila Govinda Maharaj falou certa vez para um devoto, o devoto falou, Gurudeva, na próxima vida nada é perdido, né? Na próxima vida eu continuo. Gurudeva falou, para que esperar a próxima vida? Vamos fazer o máximo nessa. Não temos que nos contentar com o que estamos fazendo. Eu já fui para a Índia tantas vezes, não preciso mais nada nessa vida. Não, está errado. Eu já li tantos livros, eu já li todos os livros da missão, não preciso mais ler. Está errado, equivocada essa visão. Srila Janardana Maharaj, quando esteve aqui em São Paulo, no Brasil, em São Paulo, ele estava em Campos do Jordão, ele falou na aula, vocês têm uma fortuna que Shripad Tapasi Maharaj traduziu, editou, revisou e publicou os livros da missão em português. Vocês têm uma fortuna. Quando vocês lerem o último livro, voltem no primeiro.
e aí você leu até o último, volte no primeiro. Como são muitos livros, você vai ficar muito tempo lendo, sem ler o mesmo livro. Mas não tem problema. Não é assim, já fiz isso, tá bom. Temos que querer cada vez mais. Por quê? Porque Krishna quer cada vez mais. Krishna quer nosso coração cada vez mais. Ele não se contenta com um pedacinho do coração. Krishna quer cada vez mais. Se você fizer algo que deixa ele feliz, ele vai querer mais. É a mesma, vamos fazer uma analogia de um patrão. Se o patrão vê que o funcionário ele executa o serviço da forma correta, ele vai querer que o funcionário faça mais. Se o funcionário não executa da forma correta, ele é preguiçoso, ele está sempre arrumando atestado, ele está sempre com uma desculpa. Hoje estou com dor de cabeça, hoje estou com dor de dente, hoje morreu alguém da minha família, hoje não estou bom, nossa, hoje passei tão mal, hoje isso, hoje aquilo. Ele não vai confiar nesse funcionário. Se ele tiver algo importante para fazer, ele vai confiar no outro que está sempre lá. O outro nunca arruma desculpa. Da mesma forma, Krishna. Por que Krishna tira o serviço de alguns devotos? Porque o devoto negligencia o serviço. Ele sempre tem uma desculpa. Se o devoto sempre tem uma desculpa para não fazer o serviço, Krishna tira o serviço dele e coloca em outro. Como eu estava explicando aqui a analogia de um patrão. Claro que o patrão ele sempre vai pedir algo importante para aquele que ele sabe que vai executar, não para aquele que ele sabe que vai ficar enrolando ou vai fazer da forma errada. O mundo material é assim, porque Krishna não. Krishna, na verdade, o mundo material é uma réplica do mundo transcendental deturpada. Krishna vai querer o melhor devoto, ele vai querer aquele que faz com mais empenho, ele vai querer aquele que faz com mais vontade, aquele que nunca vai pisar na bola com ele. Aquele que pisa na bola com Krishna, ele vai tirar o serviço de você. Se você se compromete a fazer algum serviço e não faz, ele vai tirar esse serviço. E quando você vai ver, já tem outro fazendo. Aí não adianta reclamar. Não adianta reclamar depois. Depois que perder o serviço, quanto você vai ter que batalhar para ter novamente a confiança de Krishna e ele dar o serviço para você? Não sabemos. Então, para que perder o serviço? Se você já tem o serviço, faça de tudo para não perder ele. Não fique arrumando desculpa. A mente sempre arruma desculpa. Mas quando nós arrumamos uma desculpa, não estamos enganando ninguém. Estamos enganando a nós mesmos. Porque ninguém engana Krishna. Krishna sabe tudo. E quando você dá uma desculpa, a Maya, ela vê que tem um buraco lá. Como diz Shilachara Maharaj, quando Maya vê um buraco, ela entra no buraco. E cada vez o buraco fica maior. E para tirá-la do buraco é muito difícil. Maya vê tudo também. Maya sabe nossos defeitos. Maya sabe onde estão os pontos fracos. Então nunca podemos deixar Maya entrar. Nunca podemos deixar um buraco para a Maya entrar como uma formiga entra no buraco. Aí não vamos perder o serviço. Cada vez virá mais serviço. Se você negligencia, se alguém pede um serviço para você, alguém que esteja conectado com o Guru ou o próprio Guru, e você não faz, isso é muito ruim para a sua vida devocional. É muito ruim. Mas quando nós acordamos, já é tarde, porque perdemos o serviço. Então temos que ter essa compreensão. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode fazer, algum comentário pode fazer. Por enquanto ninguém fez nenhum comentário. Eu não sei quem está no Instagram, está muito longe hoje, né? Normalmente já não dá para ver, hoje está mais longe ainda. Então vamos cantar a última canção, Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã faremos o programa, amanhã é sábado, faremos o programa às 18 horas. Todo sábado e domingo antecipamos 1 hora o programa. Então sábado e domingo começa às 18 horas o programa.
Quem quiser vir ao templo, venha participar conosco, avise que vem para que eu providencie a boga suficiente para oferecer no altar e ter plachada para todos. Quem quiser chegar antes para ajudar, também pode chegar antes para ajudar, sempre tem serviço no templo. Não haverá perguntas hoje, então vamos ver quem participou conosco e encerrar a transmissão.